Olá, tudo bem com vocês? Como se comportar em uma pandemia? Essa é uma pergunta que o mundo todo está se fazendo, não é verdade? E eu coloquei como se comportar numa pandemia, porque a resposta ou as reflexões devem ser atemporais. Porque essa é uma pandemia, mas outras poderão vir. Quando existe a essência numa resposta, uma essência numa reflexão, ela pode passar o tempo, não é verdade? Então nós vamos embasar nossa resposta através de 3 aspectos principais. Primeira reflexão, visão como um todo. Imagina que você estivesse estudando um ecossistema de uma floresta. Será que você realmente conseguiria compreender o ecossistema de uma floresta olhando unicamente para uma árvore? Com uma visão direcionada para uma árvore e não compreendendo a floresta como um todo, não visualizando ela como um todo? Quando a gente entende, por exemplo, olha para uma ótica unilateral, a visão, por exemplo, da pandemia pelo Covid-19, uma visão unilateral da questão infecto-contagiosa, será que a gente está tomando as melhores decisões? Mesmo olhando para a árvore do lado, dentro do conhecimento que é a medicina, que nós não estamos nem falando de outras áreas de conhecimento, você tem que pensar também qual é o aspecto neuropsiquiátrico, qual é o aspecto imunológico, qual é o aspecto nutrológico, qual é o aspecto, entre outros aspectos, dentro mesmo da medicina, olhar o lado de visão e até mesmo olhar para outras áreas de conhecimento. Será que só a medicina tem a verdade? Numa questão tão ampla que é uma pandemia? Será que a gente não deve olhar também o aspecto psicológico? Será que a gente também não tem que olhar o aspecto social? Será que a gente não tem que olhar também o aspecto espiritual? Será que a gente também não tem que olhar para o aspecto econômico? E por que não o aspecto que é como pensar, que é o aspecto filosófico? Será realmente que só a infectologia tem resposta por uma questão tão complexa que é uma pandemia? Quando a gente une os conhecimentos como fossem círculos, vários círculos onde você tem uma unificação, uma síntese do que seria melhor, com certeza nós teríamos uma resposta mais adequada. Os líderes são conhecidos, ou seja, de uma nação, ou seja, de uma sociedade, ou seja, até de uma empresa, por saberem tomarem as condutas necessárias, por ter uma visão mais ampla da questão. Não que o aspecto técnico não seja importante, o aspecto técnico tem que se levar em consideração, mas ele não pode ser o aspecto técnico ser o motivo da decisão principal de algo tão complexo. Você tem que ter a visão do todo e ter a síntese desse conhecimento. Por isso, não é uma decisão tão rápida e tão simples. É uma decisão que deve ser baseada em reflexão. Segundo aspecto, respeito à morte, não pânico à morte. Todos nós sabemos que tomar uma decisão baseada no medo e no pânico nunca vai ser uma decisão assertiva, não é verdade? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que eu tive com meu pai, uma conversa que eu tive com ele antes dele falecer nessa pandemia. Eu falei: pai, por que você não tem medo da morte? Eu vejo você trabalhando, exercendo sua profissão de médico. Normalmente, você toma os cuidados, mas você não tem medo. Eu não te vejo com medo. Enquanto eu vejo pessoas jovens, sem comorbidades nenhuma, morrendo de medo, simplesmente imobilizado pela situação, como é que pode? Ele falou: filho, viver não tem a ver com a duração, viver tem a ver com a nobreza e a profundidade. A minha missão nessa terra é ajudar as pessoas. Eu não me importo se eu morrer hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns anos, tendo cumprido a minha missão, eu vou feliz. Se me tirar um dia
de eu não estar cumprindo a minha missão, eu estarei morrendo antes de morrer fisicamente. Aí eu te pergunto, você está vivendo a vida com o seu verdadeiro propósito? Você está com a consciência tranquila se você morrer amanhã ou morrer agora? Você exerce o seu papel dignamente como pai, ou como marido, ou como amigo, ou como profissional? Ou você está apegado a questões mesquinhas, pequenas, e que você sente que a vida para você está se passando inútil? Você não vê sentido na sua vida, você não vê sentido nas coisas que você faz, você está se perdendo em coisas pequenas? E se um dia você for chamado, você vai se sentir como passou uma existência em branco, em vão? Ainda sobre essa questão da morte, a gente tem que fazer uma reflexão. Como escreveu Epiteto, filósofo grego que viveu há 2000 anos atrás, e ele é como fosse um pai da filosofia estoica, que tem ajudado milhares de pessoas, não devemos aceitar com tranquilidade as coisas que não estão sob nosso controle. Será que a morte está sob nosso controle? A gente sabe exatamente o dia que a gente vai morrer? Será que realmente é possível isso? Claro que não. Por que a gente não aceita que nós não temos controle total sobre a vida e nem sobre a morte? A vida faz parte da morte, a morte faz parte da vida, é um ciclo. E nós não temos controle. Nós não tivemos controle quando nós viemos, e nós também não vamos ter controle do dia que nós vamos. Então, devemos aceitar que nós não temos controle sobre o dia da nossa morte. Isso não quer dizer que a gente não deva se cuidar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não tem que ter medo, pânico de algo que a gente nunca vai conseguir controlar, que é o dia da nossa morte. Quando for o nosso momento, nós vamos. E todos iremos, não é verdade? Terceiro aspecto, sobre a virtude. Aqui eu gostaria de mencionar o conhecimento de Aristóteles. Aristóteles viveu 2.300 anos atrás e ele, se não for o maior sábio que essa humanidade já teve, está entre os maiores. Ele foi precursor da biologia e de vários outros conhecimentos que nós temos até hoje. E Aristóteles dizia que quando nós procuramos a virtude, nós deveríamos encontrar o caminho do meio. Então vamos colocar isso em prática nessa pandemia. A falta de coragem é covardia, é falta. O excesso e a falta de medo, o excesso de coragem, digamos assim, é imprudência. Então a virtude seria a coragem no caminho do meio, nem a covardia, nem a imprudência. Aí eu te pergunto, será que nós estamos tendo uma atitude virtuosa nessa pandemia? Para concluir, eu poderia aqui colocar 10 regras de como se comportar em uma pandemia. Mas será que não seria mais profundo se nós fizéssemos uma reflexão e cada um, através da sua experiência, da sua essência, responder essa pergunta? Eu queria lembrar que bom senso é diferente de senso comum. Senso comum, você liga a televisão, você vê os principais sites de notícia, você vai ter o senso comum, pronto. É só repetir, que nem um papagaio. Ele repete, ele não entende o que ele está repetindo. Mas bom senso são para poucos. Bom senso vem através de uma reflexão profunda sobre o assunto. Então, eu convido a você a fazer essa reflexão e você mesmo me responde aí embaixo. Qual é o comportamento correto numa pandemia? Obrigado.